Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo onde vamos falar sobre o CSS Grid Layout. Mas antes, já peço aqui sua inscrição no canal para você acompanhar os próximos conteúdos aqui no canal, tá? Bom, vamos aqui então para o conteúdo. Bom, então aqui a gente vai falar sobre o CSS Grid Layout, né? Que é um recurso recente, né, digamos assim, entrou nas últimas versões, né, do CSS, que é essa propriedade aqui, display, né, do tipo grid. Né? A gente tem o display inline block, tem o display flex também, né, para o flexbox. E agora a gente tem esse display grid, né? Que basicamente é uma forma de a gente organizar as informações ali na tela, né? Por meio de uma grade, né? Onde a gente tem linhas e colunas, né? Como se fosse uma tabela, tá? Aqui, ó, até eu já vou mostrar alguns exemplos. Então aqui a gente tem um grid, né? Isso aqui seria um grid que tem três colunas, né? Aqui, deixa eu até marcar aqui, ó, três colunas. Então a gente tem aqui essa coluna e essa coluna. E a gente tem as linhas também, né? Tem três linhas, ó, uma linha, duas linhas, três linhas, tá? Então o CSS Grid Layout é justamente para isso, para ajudar a gente a criar o layout da página, né? Que seria a estrutura da página, né? A disposição dos elementos numa página. Aqui tem até um exemplo, aqui embaixo, né? Que vai ficar mais claro. Então aqui, ó, a gente tem, né, o layout aqui, né? De uma página aqui, né? Ó. Então aqui seria uma página que a gente tem aqui na parte de cima o cabeçalho, depois aqui viria o menu, né? Aí teria a parte aqui, ó, na lateral esquerda aqui, ó. Teria aqui a parte do sidebar, que seria a barra lateral. Aqui embaixo, uma propaganda, né? E aqui, ó, no centro aqui, ó, o conteúdo principal, que é o main, e aqui embaixo o footer, né? Então, toda essa estrutura aqui de cabeçalho, barra de navegação, aqui o menu lateral, o conteúdo central, aqui o cabeçalho, né? E essa parte aqui de propaganda, né? Seria a parte do layout, né? Ou seja, a disposição dos elementos ali da estrutura do site, né? Na tela, tá bom? Então, o CSS Grid Layout ajuda a gente nisso, tá? A criar essa estrutura, né, do site, tá bom? Da tela, tá? Então, para começar aqui, vamos abrir aqui uma pasta aqui, né? Ó, criar uma pasta. Vamos chamar aqui de CSS Grid Layout, tá? Selecionar ela, a gente fazer o nosso projeto aqui. Deixa eu arrumar aqui a disposição aqui dos elementos. Aqui, deixa eu dar um F11. Bacana. Então aqui, ó, vamos começar criando aqui nosso index.html e o nosso style.css. Aqui no index, vamos criar aqui com exclamação a estrutura básica aqui, né, do HTML.
Bacana? E vamos aqui também criar o link aqui, né? Importar o nosso style CSS. Bacana. Então, aqui já está a estrutura, né, inicial aqui do projeto. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai ir evoluindo aqui de forma prática, tá bom? Aqui o conteúdo. Então, aqui, né, a gente vai inicialmente criar esse grid, né? Aqui, que são 3 linhas e 3 colunas, tá bom? Esse grid, né? Uma preocupação inicial aqui, principalmente para quem está vendo da primeira vez esse assunto, é não confundir o grid em si, aqui o grid layout, né, com o conteúdo que vai dentro desse grid, tá bom? Vamos seguir aqui que vai ficar mais claro o que eu quero dizer, tá? Então, aqui, ó, primeiro vamos construir esse grid aqui, tá? De 3 por 3. Como é que a gente faz? Bom, aqui primeira coisa, a gente precisa definir aqui um elemento que é o pai, né? Content, deixa eu ver o nome. Container, né? Esse container aqui, né, ele vai ser o que vai envolver todos os elementos, né, que a gente for adicionar dentro desse grid, tá? Então, esse container aqui seria o que está em volta aqui, ó, tá? Tá bom? Então, a gente tem esse container. Bacana. Agora, a gente vai aplicar aqui no Style CSS o display grid, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, vou clicar com o botão direito, copy path, vou abrir aqui o navegador, ó, eu vou dar um F12 para a gente ver aqui o container. Então, se a gente vir aqui, ó, a gente nota que já tem aqui um grid, tá vendo aqui, ó? Aqui o Chrome ele mostra um grid aqui, quer dizer que esse elemento aqui, ó, container, né? Ele já está com a propriedade grid ativada, aplicada, tá bom? Então, aqui a gente já aplicou a propriedade grid. E para a gente definir as linhas e colunas desse grid, a gente usa essa propriedade aqui, ó. Eu deixei aqui, ó, esse template columns, né? Que a gente aqui vai definir, por exemplo, 100, 100, 100, ou seja, vão ser template columns, né? Então, aqui a gente vai definir quantas colunas vão ter, né? E aqui, no caso, qual o tamanho também, né? Então, aqui eu estou colocando que é uma, duas, são 3 colunas, né? Cada coluna com tamanho de 100, tá bom? E aqui também, a gente vai definir aqui o template rows, né? São as linhas, né? Então, vão ter 3 linhas também, só que aqui vamos colocar com tamanho metade, ó, 50, 50 e 50. Bacana? Então, se eu voltar aqui, ó, vou dar um F5. Se a gente vir aqui com o mouse, aparentemente não mudou nada, né? Porque aqui está tudo em branco. Só que se a gente vir com o mouse aqui, ó, no elemento, ó, observa que ali em cima, né, que já tem o grid, tá? Então, 3 por 3, né?
Então já tem esse grid. Ó. Se eu clicar em grid, ó, ele até destaca. Bom, então aqui a gente já tem o nosso grid, né? O que a gente pode fazer aqui, ó, vou até vir aqui nessa parte aqui do CSS, em vez de 100px, eu vou colocar um FR. Esse FR, ele é de fração, né? Quer dizer que ele vai dividir, ó, para um FR essas 3 colunas, né? Então, como cada coluna aqui, né, a gente tem 3 colunas, ele tem uma fração, né, então ele vai dividir igual, né, ó, um terço aqui, um terço aqui, um terço aqui, né? Então vai ficar igual a largura, né, das 3 colunas, tá? E aqui, ó, para ficar um pouco maior, ao invés de 50, eu vou colocar 100, tá? E quando eu coloco aqui um FR, ele ocupa toda a linha, tá? As colunas aqui, né? Então, vou até fechar aqui, ó. É que fechando não dá para ver, né? A grid, né? Mas aqui vamos ajustar, ó. Colocar aqui, ó, um FR, uma fração, uma fração, uma fração. E aqui no lugar de 50, vamos colocar 100. Bacana? Legal. Vamos ver aqui. Eu vou até colocar aqui esse azul aqui de fundo, tá? Só para a gente conseguir ver aqui, ó. Vamos colocar aqui o background color. Acho que tem um light blue aqui. Vamos voltar aqui, vou dar um F5, ó, bacana. Pelo menos aqui o grid, né? A gente consegue ver. Tá aqui, ó, o grid. Bacana. Bom, legal. Então aqui a gente já definiu aqui o nosso grid, né? A gente usou aqui essas duas propriedades, tá? Agora a gente vai seguir aqui, ó, adicionando conteúdo dentro desse grid, tá bom? Então aqui eu vou até colocar numa pasta aqui separada, ó. Vou colocar até aqui, ó, criando grid, criando grid, tá? E eu vou jogar esses dois arquivos aqui para dentro dessa pasta. Eu vou copiar essa pasta e aqui eu vou colocar adicionando elementos, que vai ser aqui o nosso exemplo 2. Adicionando elementos. Deixa eu fechar aqui. Então, aqui agora nesse exemplo 2, deixa eu copiar aqui o endereço, colar aqui. A gente vai adicionar efetivamente os elementos nesse grid aqui, tá? Então, seria aqui esse exemplo aqui, ó, que vai do elemento 1 ao elemento 5, tá? Então, aqui a gente vai colocar 5 tags div dentro aqui do grid, tá bom? Então, a gente vai vir aqui, ó, dentro aqui do container, a gente vai criar aqui, então, divs. Então, aqui a gente vai criar um div, vai ser item, vai ser um div com a classe item e também com a classe item. E aí eu vou numerar de 1, tá, até 5, tá bom? Por enquanto, vamos colocar de 1 até 9, tá? Só para completar todo o grid. E o conteúdo aqui vai ser o próprio o número, né? E aqui vão ser 9. Tá? Eu estou usando aqui o emit, tá? Que é uma forma de escrever, ó, o HTML. Tá vendo? Ele já criou aqui, ó. Parece mágica, né?
tá? Mas aí você pode criar um a um aqui. Então, são 9 divs, né? Só com isso, se a gente voltar aqui, ó, e vir aqui, ó, agora e der um F5, ó que legal, ó, tá vendo? Ele já colocou ó, cada elemento dentro do grid, ó, cada div dentro do grid, tá bom? Então, ó, tá lá, ó, de 1 a 9, tá? Vou até mudar aqui, aqui a fonte. Vamos colocar aqui a font size. Vamos colocar 48px, só para ficar maior. É bacana, tá? Então, tá aí nosso grid. Bacana. Só que aqui, né, a gente vai fazer aqui, ó, de 1 a 5, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, vamos deixar de 1 a 5, tá? Se a gente voltar aqui e der um F5, ó, então aqui ele manteve de 1 a 5, né? Só que as outras células, vamos dizer assim, né? Aqui, ó, ficaram vazias, né? Essas aqui, ó, a partir das 5, que seria a 6, a 7, a 8 e a 9, tá bom? Tá, agora como é que a gente faz, né, ó, para aqui, ó, o conteúdo, esse 1 aqui, né, ele ocupar essas duas células, vamos chamar de células, tá bom? Célula que eu chamo é isso aqui, ó. Aqui é uma célula, tá? Do grid, tá bom? Então, como é que eu faço para esse conteúdo aqui, esse 1, né? Ele ocupar essas duas células, assim como está aqui, né? A gente usa uma outra propriedade, só que nos elementos filhos, tá? O que seria o elemento filho? Seria esse aqui, cada célula dessa aqui, ó, o conteúdo, tá bom? Então, a gente tem aqui, né, o pai, que é o container que recebe o display grid, e a gente tem aqui os elementos filhos, né, que no caso aqui são 5, tá bom? É o que a gente vai fazer, a gente vai selecionar aqui, ó, o item 1, então, ponto item 1, e a gente vai usar aqui essa propriedade, ó, esse grid colon start, grid colon end, tá? Que é justamente, né, o que significa aqui, né? Grid colon start é a coluna que vai iniciar. Então, aqui, ó, grid colon start. No caso aqui, ó, ele vai começar. Então, deixa eu tirar aqui, ó. Ele vai começar aqui, ó, da coluna 1, tá? Então, aqui, ó, a gente numera dessa forma. Aqui é o 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. E aqui, ó, é o 4, tá? Coluna 4, tá? Então, se a gente voltar aqui, ó, aqui no exemplo, né? Então, a gente quer que esse primeiro conteúdo, ele vá aqui da coluna 1 até a coluna 2, ó, porque aqui é a coluna 1, aí tem a 2 e tem a 3, né? Então, na verdade, ele vai da 1 até a 3, tá bom? Então, bacana. Então, vamos vir aqui, ó, como é que a gente fala? O start, ele vai iniciar aqui do 1 e o colon end, né, vai até o 3, tá? Então, aqui dando F5, ó. Então, agora o 1, ó, que interessante, ó. Ele ocupou agora, ó, dois grids, tá vendo? Ó? Tá? Legal, né? Bacana. Então, eu vou até colocar... Deixa eu vir
aqui. Vou até colocar aqui nos itens. Aqui, ó. Ponto item. Uma borda. Um px solid. Colocar assim, ó, black. Tá? Só para a gente conseguir ver aqui, ó, a borda. Então, tá vendo aqui, ó, o 1, ele vai até aqui, ó. Colocar até mais 2px, colocar 4px, tá? Então, ó, aqui a borda do 1, né? E o grid aqui, ó, ele continua, tá vendo? Ó, o grid sempre vai existir, tá bom? A gente só está dispondo, né, colocando os elementos dentro desse grid, tá bom? Bacana. Agora aqui, né, a gente já fez esse 1. Agora, vamos fazer aqui o 5, tá? Vamos ver aqui, ó. O 5... Não, vamos seguir, né? Vamos fazer o 2, né? Então, o 2, né, como é que a gente faz? Aqui dá parecido aqui com o item 1, né? Só que aqui a gente vai usar item 2. E aqui, ó, vamos ver, né? Aqui, ele vai iniciar aqui, ó, o grid column start, né? Ele vai iniciar aqui da coluna, vamos ver, vamos contar, 1, 2, 3. Então, ele vai iniciar aqui da coluna 3. Da coluna 3 e vai até a coluna 4. Então, vai dar 3 a 4. Então, aqui ele vai dar 3 até a coluna 4, tá? Só com isso, vamos ver o que vai acontecer, ó. Vou dar um F5. Ó, só com isso não funcionou, né? 3, item 2. Então, aqui, ó, column start 1, 2, 3, até a 4, 3 até a 4. E aqui a gente tem que falar que ele vai aqui, ó, o column row, ou seja, da linha, ele vai dessa linha aqui, ó, né, que é a linha 1, até a linha, ó, passa por ela, ele vai até aqui, né, ó. Então, a linha 3, linha 1, 2, 3, tá? Então, aqui a gente tem que falar que o column row dele vai do 1 até o 3, tá? Do 1 até o 3. Então, vamos ver aqui. Deixa eu dar um F5. Ó, que bacana. Agora aqui ele foi, né, do 1 ao 3. Então, ficou de acordo aqui com o layout. Bom? E agora aqui, ó, o quinto, né? O que a gente vai fazer? O quinto, ele vai para ocupar toda essa linha, né? Então, ele vai o column start, né? Então, ele vai iniciar aqui da coluna 1, né? O column start vai ser aqui. Então, ele vai do 1 até o 2, 3, 4, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Então, aqui o 5, vou copiar aqui. Ó, start, ele vai do 1 até o 5, tá? Vou dar um F5, só que do 1 até o 5, até bagunçou tudo aqui, né? Ó, o column start, porque a gente tem que fazer o row também, né? O column row, aqui, ó, ele vai da linha, vamos ver aqui, ó. O row, ele vai da linha 1, 2, 3, da linha 3 até a linha 4. Bacana? Então, aqui, ó, ele vai da linha
3 até a linha 4. Então, vamos ver. Deixa eu dar um F5. 2, 3, 4. Vamos dar uma revisada aqui. O 1 ele foi aqui para baixo, né? Vamos definir aqui, ó. Também aqui, ó, o row aqui, né? O 1, ele tem que ir da linha 1 até a 2. Aqui tá certo. 1 ele tem que ir aqui, né? Esse conteúdo, ele tem que vir aqui da linha 1 até a linha 2. E do row aqui, 1 até o 3. Do row do column, né? Aqui do column 1 até a 3. O item 2 aqui, ele tem que ir do column 3 até o 4. Então, column 3 até o 4. E o row, ele tem que ir do 1 até o 3, tá certo? Ah, tá, que eu coloquei item 1, né? Aqui é item 5, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Dá um F5. Item 5. Então, item 5 aqui tá ok. Mas aqui deslocou aqui o 3 para cá, né? Column 1, 2. Vamos ver aqui, ó. 1, 2 e 5. Deixa eu tirar esses dois aqui. Dá um F5. Não fez diferença. Eu vou até manter, tá bom? Só para ficar mais claro. E o 2 aqui, então, tá certo. O 2 aqui tá certo. O 3 aqui, ele deveria vir aqui embaixo, né? Ó, o 2, ele tá indo do 3 até o 4, ó, da coluna 1, 2, 3 até o 4 e do row 1 até o 3, que tá certo. O 5, ele tá indo do column 1 até o column 5. 1, 2, 3. Não, 1, 2, 3, 4. Até o 4 aqui, ó. Então, tem que tomar cuidado, né? Que é fácil aqui se perder. E aqui o row, né? Vai do 3 ao 4. Será que tá certo? Vai do 1, 2, 3 até o 4. Então, tá, acho que agora tá certo. Bom, bacana. Então, aqui a gente já tem o grid aqui, né? Que a gente... Ó, interessante é que ele é responsivo também, ó. Tá vendo? Ele respeita, né? Ó. Respeita a proporção, né? Do grid. Bom, bacana. Agora aqui, ó, uma forma da gente simplificar, ao invés de ficar usando aqui grow, column start end e row start end, a gente pode simplificar e usar aqui só o grid column e o grid row, tá? A gente pode fazer da seguinte forma. Isso daqui, deixa eu até aumentar aqui, ó, a fonte. Isso daqui, ó, a gente pode substituir por isso, ó, é a mesma coisa, tá? Então, grid column, e aqui a gente faz assim, ó, 1 barra 3. Então, o 1 aqui é o start e o 3 é o end, tá bom? E aqui também para o row, a gente faz a mesma coisa. Então, aqui, ó, 1 barra 2, tá bom? Então, essas duas formas
de escrever é a mesma coisa, tá? Isso daqui é só um shorthand que a gente fala, né? Que é uma maneira curta, né, de escrever. Então, bacana. Aqui eu vou tirar e aqui também eu vou colocar 3/4. Vou tirar aqui esse de baixo. Então, só vamos ajustar. E aqui é o 1/3 ali embaixo, né? Bacana. E aqui é o 1/4. E aqui é o 3/4. Tirei aqui. Bacana. Então, se a gente voltar ó, e der um F5, não deve ter alterado o comportamento. Então, tá ok. Bacana. Agora vamos voltar aqui. Ó, agora uma outra forma ainda mais enxuta, tá, da gente fazer essa disposição, né, dos elementos no grid, é a gente usar esse grid template áreas, tá bom? Ele vai funcionar da seguinte forma. Ó. Vou vir aqui. Grid template áreas. Eu vou até fazer assim, ó, para a gente não perder esse daqui, ó. Selecionando elementos. Vou colocar aqui. Vou copiar esse aqui, ó. Adicionando elementos. Vou renomear aqui, ó. Adicionando elementos. Template área, tá? Vou colocar assim, ó. Bacana? E aqui eu vou renomear para 3, né? Bacana. E aqui vamos abrir. Legal. Agora aqui, ó, vamos usar então o grid template áreas, né? Como é que funciona? A gente usa a propriedade grid template áreas aqui no container, tá? Então, a gente vai usar grid template áreas, tá? E aqui é o template aqui da área mesmo, né? Ou seja, das linhas e colunas, tá? Do nosso layout. No caso aqui, são 3 linhas e 3 colunas, né? Então, seguindo aqui ó, o nosso layout, como que ficaria, né? São 3 linhas e 3 colunas, tá? Só que aqui o primeiro elemento aqui, ele ocupa 2 colunas, né? Então, como é que a gente representaria isso aqui? Ó? A gente faz assim, ó. Aqui a gente coloca aqui entre aspas, e aqui a gente dá um nome qualquer, tá? Então, aqui, ó, para digamos assim, essa primeira célula aqui, né? Que seria essa célula aqui, tá? Eu estou falando do grid, tá bom? Cuidado para não confundir. Então, aqui, ó, eu estou falando dessa primeira célula aqui, ó, do grid, tá? Que eu representei, no caso ali, pelo A. E depois vai vir aqui, ó, a segunda célula do grid. E aqui a terceira, tá? Então, a gente faria aqui, ó, no template áreas, o A, depois repete o A, tá? Poderia sair qualquer nome aqui, tá bom? E por último, a gente coloca o B. E aqui, vou até copiar aqui, né? Ó, e aqui a gente coloca assim, né? Ó, vamos colocar aqui um espaço, né? Justamente para ficar como se fosse aqui um grid mesmo, né? Então, aqui ó, tem a A, depois aqui né, a gente tem o B e B, né, que seria essas duas regiões aqui, ó, B e B, tá?
E depois a gente tem aqui, né, o C e o D, tá? Então, aqui seria o C, o D. E aqui na parte de baixo, ó, seria o E, né? Aí seriam 3 células, ó. 1, 2, 3, tá bom? Então, aqui seria ó, A, B, C, D, seria o E. Então, 1, 2, 3, tá bom? Bacana. Aí, aqui, né, com isso daqui, né, a gente pode substituir aqui, ó, esse grid column, tá? A gente substitui, ó, por grid área, tá? Então, aqui a gente está falando, né, é assim, a gente está dizendo aqui para ele que a gente quer que o item 1, tá, que é esse elemento aqui, ó, item 1, esse elemento aqui da HTML, ele ocupe a área A do grid, tá? Quem que é a área A? São essas duas colunas aqui da primeira linha, tá bom? Então, aqui a gente tem um template do grid, né? E a gente dá nome, tá, para essas áreas aqui, né? E aqui no item a gente fala em qual área que a gente quer colocar esse item, tá? No caso aqui eu quero colocar na área A aqui, tá? O item 2, que seria aqui essa parte aqui, né? O item 2, eu quero colocar nessa área aqui, ó, que é o B, tá? Então, aqui no item 2, ó, eu só falo isso, ó, que eu quero colocar ele no B, tá bom? Agora, o 3. O 3 e o 4 fica, digamos assim, de forma automática, né? O 3 e o 4 vai ser o C e o D, tá? E o 5 seria o E. Então, aqui, ó, o 5, eu coloco E aqui. Então, ele vai colocar esse item 5 na área aqui do E, tá? Que seria na terceira linha, né? Ocupando essas 3 colunas, tá bom? Então, se eu vir aqui e der um F5, não deve mudar nada. Não mudou nada. Bacana? Legal, né? E se eu quisesse, olha que interessante, colocar o 3 aqui no lugar do 4, tá? E jogar o 4 aqui para o 3, tá? Eu faria o seguinte, ó. Eu pegaria aqui o item... Então, a gente vai... No lugar do 3 agora, a gente quer colocar o 4, né? Então, aqui, ó, o item 4, ele iria... O item 4 que está aqui, né? Ele iria aqui para o 3, que seria o C, né? Opa! Ele iria para o 3, que é o C. E o item 3, que é esse aqui, ele iria aqui para o 4 agora, que é o D. Bacana? Então, se a gente vir aqui, ó, der um F5, ele aqui não foi, né? Vamos ver aqui o que aconteceu. Grid área C. Então, aqui é o 4, fica no C. Item 4. Deixa eu pensar. O item 4, ele está aqui, né? Então, a gente colocou o item 4 aqui. Item 4, grid área, vai ocupar o C. E o item 3,
que seria aqui o C, ele vai ocupar o D. Ah, tá, aqui não foi, ó, porque a gente está usando aqui o arquivo errado. Deixa eu copiar aqui. A gente está usando outro arquivo. Agora foi, tá? Trocou aqui o 3 pelo 4. Bacana? Então aqui a gente consegue dispor, né? Colocar esses elementos em qualquer região aqui do grid. Se eu der um F5, agora tem que voltar ao normal. Agora tá correto. Bacana. Bom, agora aqui como exercício, né? A gente vai fazer aqui esse layout aqui, tá? Então, são layouts, né? São 3 layouts, né? Esse primeiro aqui, ó. É um layout de mobile, tá? De celular, né? Então, fica um abaixo do outro para economizar espaço, tá? E esse segundo aqui seria, digamos, o de tablet, né? Então, aqui tem aqui a parte aqui à esquerda, né? E aqui a parte à direita, né? Duas colunas, né? E aqui, ó, por último, seria aqui, ó, a parte de computador, né? De desktop, tá? Que seriam 3 colunas, né? Ou seja, um layout maior, tá bom? Então, a gente vai usar o CSS Grid Layout para fazer esses 3 layouts aqui, tá? De forma responsiva, tá bom? Então, conforme a gente for aumentando, né? A gente vai partir desse aqui, desse primeiro, e conforme a gente for aumentando, a gente vai para esse, né? Que é o de tablet, né? E por último, esse maior que é o desktop, tá bom? Então, aqui, né, eu peguei esse exemplo aqui da MDN, que eu deixei até o link, tá bom? Então, eu vou até clicar aqui, ó. E aqui a gente tem aqui o exemplo, tá? Eu vou usar esse exemplo aqui para a gente fazer, tá bom? Vou vir aqui. Então, 3, vou colocar aqui 4, vou copiar aqui, ó. Vou renomear para layout, colocar assim, ó, layout responsivo, tá? Usando o CSS Grid Layout, né? Então, aqui vamos aqui no index. Então, aqui no index, eu vou até vir aqui, ó, eu vou copiar esse HTML e vou substituir aqui, ó, vou colar, tá bom? Só para a gente ter um exemplo aqui, né? Então, aqui, deixa eu vir aqui agora no navegador. Deixa eu copiar aqui o endereço, copy path. Então, vamos aqui, dei um Enter. Bom, então aqui a gente tem aqui o nosso arquivo, né, aqui já exibindo, né, o index aqui, o conteúdo, né. Então, aqui é um div class, né, que envolve todo mundo. Aí, dentro dele tem os elementos, né, que é o header, a barra de navegação, esse article aqui, né, artigo, esse aside aqui, né, essa tag aside. Aí tem a div e o footer aqui, tá? Deixa eu até aumentar aqui. Div e o footer, por último, tá bom? E aqui tem o CSS também. Eu vou copiar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu copiar esse CSS. Apesar que aqui ele nem... tá. Aqui primeiro ele define, ó, o display grid. Aqui, ó. Opa. Aqui primeiro ele define, né, o display grid aqui nesse wrapper. Então, deixa eu copiar. Então, vamos aqui no Style. Vou apagar tudo que está aqui, ó, no Style. CSS, eu vou colar aqui, ó.
Então aqui, né, então a gente aplica o display grid, né, sempre no elemento pi, né? Então aqui, ó, display grid no elemento pi, que é esse wrapper aqui, ó, tá? Que está envolvendo todo mundo. E todos esses aqui, ó, que estão aqui dentro, o header, o nav, né, eles vão fazer parte do grid, do conteúdo do grid, tá bom? Bom, bacana. Então aqui ele deu um display grid. Esse gap é só para dar um espaçamento entre as células do grid, tá? Eu vou mostrar aqui daqui a pouco no DevTools, tá? E aqui, né, o que a gente viu que é o grid template áreas, que no caso aqui, né, ele definiu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né, com uma coluna só, tá? Lá eu dei o nome de A, B, né? Aqui ele deu o nome de header, nav, tá? Aqui você pode dar o nome que você quiser, tá bom? Então, se a gente voltar aqui e der um F5, ó, aqui, ó, a princípio não mudou nada, né? Mas ele já adicionou aqui o grid, tá vendo? Então, aqui eu já tenho o grid. Bacana? E aqui, ó, agora que a gente já definiu ali o template áreas, a gente vai definir agora onde os elementos, né, HTML, as tags, vão estar nesse grid, né? É esse código que faz aqui, ó, tá? Então, até copiei ali, ó. Agora, aqui eu estou falando o quê, ó? Estou falando aqui que o main head, né? Aqui, esse elemento aqui, ó, main head, quem que é o main head? Esse primeiro aqui é o header, né? O main head, tá? Estou falando que ele vai ficar aqui, ó, na área header aqui do grid, que é esse header aqui, ó. Então ele vai vir como o primeiro elemento aqui, tá bom? E assim por diante, né? Ó, o content aqui, ó, ele vai vir aqui como terceiro elemento aqui, ó, tá? O nav, ele vai vir aqui como segundo elemento, tá? Assim como tá aqui, né, ó. O header, primeiro elemento, tá? O nav aqui, ó, o segundo elemento, né? Aí aqui, ó, o main aqui, né, ó, o terceiro elemento. Então, se a gente vir aqui, ó, a gente vai ver que o main, cadê o main? O que seria esse content aqui, né, ó, ele é o terceiro elemento, que é essa parte aqui onde tem esse main article area, tá bom? E assim por diante, tá? Então, se eu vim aqui e der um F5, ó, bacana, que já está na ordem, né? Tá até parecido aqui com layout, tá? Aqui eu vou fazer até o seguinte, ó, vou ativar aqui, ó, clicando nesse ícone, a responsividade, tá bom? Então vou clicar nele, tá? Então aqui, bacana. E aqui, ó, eu vou deixar aqui com a responsividade. E aqui eu vou até agora estilizar para a gente ter bem definido aqui esses elementos aqui, tá? Então aqui ele colocou com um background aqui amarelo, né? E um border laranja, tá? Então vamos estilizar aqui. Vamos colocar aqui então aqui no style, aqui o header, que é o main head. Então aqui vamos colocar um background color yellow. Vamos colocar aqui para todos, né? Yellow e border, vou colocar assim, ó, 2px
solid, que seria orange, né? Vamos ver como vai ficar. Vou dar um F5. Ó, aplicou aqui no header, bacana. Tá bem chamativo, tá? Mas acho que é até bom para destacar. Bacana. Agora aqui e aqui coloquei em todos. Vou dar um F5. Legal, agora aqui já destacou bem, né? Bacana. Bom, agora vamos partir aqui, né, para esse próximo layout, tá? Então aqui já está bem próximo, né? Claro que aqui tem aqui não tem os 3 pontinhos aqui, né, da lista, tá? Mas esses detalhes aí a gente não precisa se preocupar, tá? De estilo. Vamos focar mais aqui na parte do layout mesmo, tá bom? Bom, bacana, a gente já fez essa primeira parte aqui, que é o mobile. Agora a gente vai pro dispositivo tablet, né? Que é esse segundo, que ele é um pouquinho maior, né? A largura dele é maior. Tá, então aqui, ó, vamos só ver. Então a gente vai usar a Media Carry, né? Então a gente vê que para esse tamanho aqui, ó, vamos colocar aqui 300, vamos colocar aqui, ó, 400, né? Vamos ver até aqui onde que ele quebra, né? Ó, ele quebra aqui no end. Vamos deixar aqui bem, tentar deixar parecido, né? Aqui, ó, grid ends, aqui, ó, grid ends, aí o D vai para baixo. Acho que aqui já é suficiente, tá? Então aqui, ó, com 340, maior que 340, a gente vai aplicar esse outro grid aqui, tá bom? Como é que a gente faz isso? A gente usa a Media Carry. Então, a gente faz o Media, né? E aqui a gente fala para ele, ó, que para o tamanho de tela width maior do que 340 pixels, né? A gente vai usar outro grid template áreas, tá? Então, a gente está usando esse aqui, né? Então, quando ele for a largura da tela for maior que 340, a gente vai usar outro template grid áreas. Qual que a gente vai usar? A gente vai usar aqui, ó. Ele até deu aqui, né? Aqui ele colocou 500, tá? Mas não tem problema, tá? Eu vou copiar aqui, tá? E eu vou vir aqui, ó. Só vou colar. Então, aqui o que ele está fazendo, né? Aqui essa parte aqui eu vou tirar, né? Aqui e aqui. Bacana. Deixa eu identar aqui. Tá? Então, aqui o que ele está fazendo, né? Ele está definindo aqui, ó, em vez de ser aqui uma coluna só, né? Aqui ele coloca duas colunas, tá vendo? O grid template columns, ele colocou duas colunas, né? A primeira coluna, ele é uma fração e a segunda são 3 frações, né? Tanto é que aqui, ó, se a gente vê, então aqui ele dividiu, ó, em 3, nossa, deixa eu ver aqui, uma coluna e aqui outra. Então aqui a gente tem 3 colunas, né? Sendo que deixa eu voltar aqui. Sendo aqui que a primeira,
né, do grid, né? Vai ser uma fração e a segunda coluna vão ser 3 frações, né? Então, a primeira aqui, ó, vai ser uma fração e a segunda vão ser 2 frações, tá? Bacana? Então, esse que é o grid. Aí, bacana. Aí, aqui, ele definiu o template áreas. Então, ele definiu o header, né? Nave, sidebar, content, e add e footer, tá bom? Então, aqui ele colocou 2, por quê? Porque o header aqui, ó, ele vai estar ocupando 2 colunas, né? Ou seja, ele vai estar ocupando toda a linha aqui, ó. Bacana? E a gente vai ver isso daqui a pouquinho com mais detalhes, tá? E o nav aqui também, né? Ele está ocupando as 2 colunas aqui. Tá? Aliás, desculpa, não são 2 colunas, são... isso, são 2 colunas, né? São 2 colunas, isso mesmo. Tá? Então, aqui o nav ele vai estar ocupando essas 2 colunas, né? Aqui parece ser um pouco confuso, mas depois a gente vai se habituando, né? Que essa primeira coluna, ela é menor, né? E essa daqui é bem maior, né? Essa coluna aqui, ó. Tá? Então, o nav aqui, ele está ocupando aqui essa primeira coluna e essa segunda coluna aqui, ou seja, ocupando a linha inteira, tá bom? Bacana. E assim por diante, tá? E aqui ele só está ajustando aqui a questão aqui do L, tá? Para ele ficar aqui numa linha só, tá? Então, aqui tem 3 linhas, né? Ó, nave 1, nave 2, nave 3, então, tá em 3 linhas, né? E aqui a gente quer ele numa linha só. Aí ele usou esse display flex aqui. Bacana? Então, aqui está o uso do grid com flex junto, tá? Não tem problema. Então, se a gente... Bacana, então aqui a gente definiu aqui. Agora vamos... Se a gente vir aqui, ó. Agora vamos ver, né, o que a gente vai colocar em cada área dessa, né? Que elemento. Que é essa parte aqui, ó. Não, aqui a gente já tem, né? Definido. Né, o que a gente vai colocar no header. Então, vai ser aqui, ó, o main head. Então, isso a gente já tem definido aqui, tá? Então, se a gente der um F5, ó, então, enquanto for menor aqui que 340, ele vai aplicar esses outros CSS aqui, tá? Então, ó, não muda. Quando for maior, ó, do que 343, ó, ele já mudou, ó. Tá vendo? Que legal. Então, aqui ele já tá aplicando aqui, né, as 2 colunas, tá bom? Ó, então, se for menor que 340, até 340, não, inclusive 340, né? 340. Se for maior que 340, ó, ele já divide em 2 colunas, tá bom? Bacana? Aí vamos ver até quando a gente vai manter esse layout aqui, né? A gente vai aumentando, a gente vai ver que vai ter uma hora que vai ficar estranho, né? Aí a gente vai ter que aplicar o template área para a versão desktop, que é esse outro layout aqui, ó, esse último aqui, tá? Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui, ó, que seria esse último aqui. Bacana? Tá, então aqui, ó, deixa eu ver off, acho que mais ou menos ele quebra o texto aqui. Mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, a partir daqui, ó, 488,
Então a gente vai usar um media query aqui, ó, @media. Então aqui a gente vai fazer o width maior que 488px, né? Aí a gente vai aplicar agora, ó. Opa, aqui, deixa eu tirar esses 2 pontos. A gente vai aplicar um outro CSS, tá? Que é o CSS de 3 colunas aqui, ó. Tá bom? Então tem 1, 2, 3 colunas, né? Ou seja, aqui, ó, 1, 2, 3 colunas, tá bom? E aqui, né, no grid template columns, a gente tem, ó, 1, 2, 3 colunas, só que a primeira é uma fração só, a segunda são 4 frações, ou seja, é bem maior, 4 vezes maior, né? E a última é uma fração só, tá bom? Então, eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, eu vou vir aqui e vou colar, Ctrl V, deixa eu ajustar aqui, bacana, tá? E aqui o L, né? Aqui ó, a lista, né? Ele usou o Flex Direction para voltar aqui, né? Antes estava em linha, que é essa parte aqui, ó, né? Tá numa linha, os 3 naves, né? Nave 1, 2 e 3, tá numa linha só. Aí aqui ele vai colocar em coluna aqui, ó, novamente, né? Então vão ficar 3 linhas, tá? Bom, então aqui, né, voltando, né, então ele aqui tem 3 colunas, tá? A primeira aqui ocupando uma fração do grid, a segunda 4 e a terceira coluna ocupando uma fração, ou seja, vamos voltar aqui, a primeira aqui, ó, então a gente tem aqui, ó, o grid aqui, aqui, ó, vamos dividir aqui, ó, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ou seja, ó, 6, né? Ó, são 6 frações, ó, 1 mais 5, mais 4, 5, mais 1, 6. Então, aqui, né, ó, são 6 frações, ó, 1, 2, 3, 4, aqui é mais uma, né? Então, são 6, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui é o 6, tá? Sendo que aqui ele ocupa uma fração só e esse aqui, ó, ele ocupa 4 frações e aqui uma fração só, que é essa parte aqui, tá bom? Então, vamos voltar aqui. E aqui está o template, né, que ele usou. Bacana? Então, se a gente vir aqui, ó, então maior que 488, se eu vir aqui, ó, então maior que 488, ó, que legal, ó, ele já dividiu ali, ó. Bacana? Bom, vamos tirar esses bulletzinhos aqui, né, ó, só para... Então, aqui vamos pegar aqui, ó, o nave L. Vamos fazer onde é que vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver. Main nave. Vamos ver aqui, ó, main nave. Qual que é aqui, ó? Main nave. Vamos fazer assim, ó, pegar o main nave LI, tá bom? Então vamos pegar aqui, ó, main nave. Nem precisaria, tá? Mas só para deixar
parecido ali com o exemplo, né? Main nave, LI. Então, style, list style, vamos colocar none, tá bom? Só para tirar essas bolinhas aqui, ó. Dá um F5, ó, tirou as bolinhas, bacana? Então é isso, né? Ó. Então aqui a gente tem o layout aqui, versão mobile. Conforme a gente vai aumentando, né, ele se adapta para 2 colunas e depois 3 colunas. Bacana? Vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Opa, saiu aqui. Deixa eu voltar. Bom, então é isso, tá bom? Que eu queria passar para você, tá? Então aqui a gente viu todas essas propriedades aqui, tá? Então o principal uso, né, do CSS Grid Layout é justamente esse, né? A gente dispor os elementos ali na tela, tá bom? Criando o nosso layout, tá bom? Espero que tenha ficado claro para você, tá bom? Esse conteúdo. Eu recomendo você praticar, tá? Eu deixei aqui alguns links. Deixa aqui até apagou, né? Deixa eu dar. Eu deixei aqui alguns links, tá? Essas imagens aqui, ó, tá? Eu peguei tudo desses links aqui, ó, dessas referências aqui em cima, tá bom? Um link aqui, né, que eu recomendo bastante aqui, eu acho que é o mais completo, esse link aqui do CSS Tricks, tá bom? Então aqui ele mostra, ó, todas as propriedades, né? Aqui a gente, ó, display, grid template columns, rows, tá bom? Tem bastante exemplos aqui, é bem legal. Tá? Então aqui ele mostra, inclusive, ó, as propriedades que são aplicadas no container, né? E nos itens, tá bom? Dos itens aqui a gente não viu, né? Assim, a gente não viu todos os exemplos, né? Assim como também aqui do container, né? Então aqui do grid items que a gente viu, né? Ou seja, as propriedades que são aplicadas aqui, ó, nos itens, né? Ou seja, aqui, ó, no main head, né? Ou seja, nos itens que estão dentro do grid, tá? Então são todos esses aqui, né? A gente viu aqui, ó, em cima, o grid column start, o end, o row, tá bom? E aqui tem uma lista bem completa. E aqui tem nesse jump links aqui, ó, a gente consegue clicar e aqui ele mostra, ó, todas as propriedades, tá bom? Bacana? Bom, então é isso, tá? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, até mais.